acolhe este momento com o coração aberto. Hoje vamos mergulhar num tema que pulsa na alma. Seguir em frente, mesmo quando a jornada parece pesada e os caminhos se fecham diante dos nossos pés. Você já se sentiu estagnado, preso por um passado que insiste em nos puxar para trás? Maíse Braga nos convida a olhar para essa dor, para a solidão, o medo, a incerteza e a perceber que, por trás de cada dificuldade, existe uma chama de libertação esperando ser acesa. Imagine caminhar com firmeza, mesmo que a tempestade esteja acima de você. Imagine ver a luz brilhar após a escuridão mais profunda. É esse convite que você recebe agora. Levantar-se, resistir, criar o seu amanhã, independente das trovoadas que ainda virão. Assista até o fim, pois as palavras que virão a seguir podem ser o ponto de virada da sua história. Se já sentiu esse peso no peito, comente aqui. Estou pronto para seguir. E entre com atenção, pois este pode ser o despertar que sua alma pede. Vamos falar sobre seguir em frente. E nós sabemos que nem sempre é fácil, mas sempre necessário, principalmente nos dias que correm. Semana passada, tomando um café da manhã com queridos amigos, Expedita, oradora dessa casa, Sérgio Castro, professor e orador dessa casa, e a esposa dele, a Ana, ficamos encantados na mesa do café da manhã, lá na Pralinê, e as mesas em volta também, porque é claro, fica todo mundo escutando conversa do outro, mas para a infelicidade das pessoas nas mesas em volta, estávamos extasiadas vendo Sérgio Castro nos lembrar daquele momento incrível em que Paulo de Tarso vai ter com seu pai para contar a ele que não podia mais ser um doutor da lei, como era o sonho do pai e dele mesmo, porque Jesus era o seu amor, era a sua prioridade. Nunca mais ele poderia ser simplesmente um doutor da lei, porque Jesus surgira no caminho de Damasco para perguntar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai do cavalo estarrecido, porque Jesus já tinha sido crucificado e ali estava naquela estrada cheia de terra para perguntar: por que persegues os que me seguem? E Paulo nunca mais poderia ser a mesma pessoa. Mas aquele momento extraordinário, porque de definição está relatado no livro Paulo e Estevão. Quem nunca leu Paulo e Estevão, leia. É um momento tremendo para a alma de um filho que tinha naquele pai a sua adoração. Porque o pai, longe de entender minimamente a opção do filho, determina que seu desgosto era tamanho com a opção de Paulo, que nunca mais queria vê-lo. É o momento em que Paulo percebe que, por mais que argumente, e ele argumenta, o pai nunca mais estaria em sua vida, porque o estava expulsando por não aceitar a sua nova escolha. E mesmo carregado de dor, ao sair pela última vez da casa onde havia nascido, Paulo escreve a segunda carta aos Romanos, falando de nunca desistir, de nunca deixar que nada pudesse impedir a alma de seguir em frente. É claro que surge Abigail, sua noiva, a noiva adorada, com que ele não pôde unir-se, porque ela era cristã. E Estevão, o irmão de Abigail, o primeiro mártir do cristianismo, morreu em praça pública, apedrejado e perdoando a todos, tamanho seu amor pelo Cristo. Os dois lhe surgem para falar dos tempos difíceis que viriam, da solidão, de tudo aquilo que a sua nova opção de existência traria. E ele não desanimou, sabia que não tinha volta, que o chamado do Cristo era para sempre. Ele que era um doutor da lei, um cidadão de Roma, um romano,
tinha que se desfazer de tudo, portas adentro da sua alma, da educação que recebera, do orgulho que tinha, para trilhar caminhos que eram de Jesus, mas ele não sabia aonde iriam dar. E quantas vezes ao longo das muitas vidas que todos nós aqui tivemos, encarnados e desencarnados, não surgiu esse momento em que tudo o que sonhávamos desapareceu. As pessoas que amávamos já não nos amavam mais. Os sonhos que tínhamos deram em nada. E ainda assim, nós precisamos seguir em frente. E é por isso que vivemos um tempo difícil e especial para nossas almas eternas. Os amigos espirituais têm dito muito, a mim particularmente, e tenho certeza que a todos vocês, que não valem queixas e lágrimas, porque nós todos sabíamos o que íamos atravessar. Fomos informados mais do que das nossas dificuldades, das nossas lutas, daquilo que chegaria para nós na atual existência terrena. Fomos informados de que éramos a mesma humanidade retornando agora para colher o que semeou na imprevidência, na loucura, no orgulho, no egoísmo. E, portanto, estamos de volta e vivendo tempos estranhos. Tempos em que as informações que temos sobre as atitudes dos outros nos parecem loucas, mas ainda assim, cada um semeia aquilo que lhe vai no coração e precisamos, apesar de tudo, continuar seguindo, até porque os anos passam tão depressa, nós não sabemos quanto tempo ainda teremos na Terra, mas sabemos que continuaremos fora da matéria. E é claro que nos será perguntado o que foi que nós fizemos de nós mesmos e de toda a vida em torno de nós. Depois que Jesus foi crucificado, Judas vai à sombra, desencarnado, e só sairia de lá 13 anos depois, quando Maria, então desencarnada, pede ao Filho, a Jesus, como primeira tarefa, buscar Judas Iscariotes nas regiões de sombra, onde ele, suicida, permanecia. Ele se enforca, completamente atormentado pelas 30 moedas que jogou no chão, sem nunca utilizar, porque percebeu que tinha sido usado por todos aqueles que queriam Jesus morto. E, claro, não se perdoou por isso, por longos séculos. Vamos encontrar Pedro tendo que começar novamente, porque trazia no coração o espinho de haver negado Jesus 3 vezes após a prisão do Cristo. Mas a tarefa que tinha pela frente era tremenda. Ele precisava seguir. E por isso, embora levasse essa tristeza até o último dia de vida na terra, precisou continuar, porque a tarefa estava à frente e só ela conseguiria abrandar a sua consciência e o seu coração. As mulheres do Evangelho, aquelas convidadas por Jesus a uma nova vida, se organizaram rapidamente, porque havia tantos órfãos, havia tantas viúvas, havia tanta gente para ajudar. E com parcos recursos, com uma moeda que fosse, elas começaram a organizar a prática da caridade na Casa do Caminho, onde toda pessoa ia buscar uma nova maneira de viver. E encontrava aqueles que tinham sido os discípulos do Cristo, e principalmente as mulheres, que o seguiram da primeira à última hora, quando os próprios discípulos não estavam ao lado de Jesus. Ali estavam as mulheres do Evangelho, Maria, Marta, Madalena, ao lado de Maria, mãe de Jesus, para confortar o Cristo nos seus últimos momentos. Elas seguiram em frente, mas completamente renovadas, porque para cada uma, Jesus semeou uma luz que jamais se apagou dentro delas. Quando Charlie Chaplin foi acusado de comunista, teve que deixar os Estados Unidos, foi morar na Suíça, era um gênio, mas expulso do próprio país
porque não tinha as ideias que naquela época pareciam as ideias mais confortáveis para os americanos. E ele volta em 1972 para, comovido e cheio de lágrimas, receber um Oscar honorário. É um momento belíssimo, está no YouTube para quem quiser assistir. Hollywood inteira ali representado pelos atores e atrizes se ergue e durante longos minutos aplaude aquele homem que era genial, mas nunca deixou de acreditar que, já que ninguém queria ele ali, ele ia para outro lugar para continuar seguindo em frente, exercendo a sua arte. E é comovedor ver, e vocês sabem o quanto atores e atrizes são vaidosos, todos de pé, emocionados, a aplaudir Charlie Chaplin, e ele segurando o Oscar e olhando para aquela estatueta sem nem acreditar que ele estava de volta, e agora as pessoas reconheciam que ele nada tinha a ver, e não era possível misturar a ideologia em que ele acreditava, o seu coração, deixar isso à parte da beleza dos filmes que muito tempo antes de todas aquelas pessoas nascerem, ele já realizava. Steven Spielberg, reprovado 3 vezes, já contei isso a vocês, na Faculdade de Cinema dos Estados Unidos, só conseguiu seguir em frente depois de, ainda quase um garoto, fazer um filme ridicularizado pelos amigos, porque era a história de um tubarão. E o filme Tubarão muda a maneira das pessoas fazerem cinema, enxergarem o cinema. E, inclusive, quem era encarnado naquela época se recorda. Para entrar numa praia de novo, foi uma luta. Porque você podia estar em Copacabana, que na hora que você entrava na água, você lembrava das primeiras cenas do filme Tubarão, em que a moça, sem roupa, entra, aquela lua maravilhosa sobre o mar, e o tubarão vem. Eu me lembro disso como se fosse hoje. As pessoas chegavam a botar o pezinho assim na água, olhar em volta. Será que não vem um correndo para me pegar? Tamanha a beleza de técnica, de tudo que aquele filme significava. O Walt Disney tinha na porta do seu escritório a frase que é o título da palestra, Seguir em Frente. Lá estava escrito: aqui, seja o que for que aconteça, fazemos o seguinte, seguimos em frente. E ele seguiu a vida inteira, faliu mais de uma vez, mas nunca deixou de acreditar. Quando desenhou aquele camundongo, os amigos o ridicularizavam. Você já passa a necessidade, vai passar mais ainda. Porque esse camundongo significa os ratos de esgoto, a sujeira. Quem é que vai associar um camundongo a uma coisa boa? E se você nunca foi à Disney, vá. Porque quando o Mickey te abraça, você pensa, eu posso morrer agora, que eu vou morrer feliz. Quando a Minnie me disse que o meu batom vermelho era da mesma cor do vestido de bolinha dela, eu quase desmaiei de satisfação. Guarde seu dinheirinho como eu fiz ao longo de 2 anos para visitar a Disney. Vá em 2021. Eu cá entre nós pretendo voltar em 2021, porque é aniversário da Disney. Imagine o que não vai ter. Você vai ficar simplesmente deslumbrado, porque ali o sonho é permanente. Ali, de repente, você está virando uma esquina, dá de cara com a Cinderela. E você fica pensando, meu Deus, a Cinderela simplesmente está no meu imaginário, no meu inconsciente. Quando você dá de cara com o príncipe, você tem vontade de enforcar ele. Porque a minha geração acreditou que os homens eram o príncipe encantado, que eles viviam num cavalo branco, e se você tivesse engasgada com uma maçã, um beijo de amor resolvia tudo. Eu digo a vocês, a minha geração podia processar a Disney.
Porque não há dinheiro que pague você viver com essa imaginação e encontrar a realidade. Há pouco tempo atrás, houve um grupo de almas suicidas, um grupo grande, que deu uma mensagem muito bonita na União Espírita de Sacramento. E era um grupo de jovens suicidas alegre, que vinha se comunicar para dizer que em grande número, almas que recentemente ou há tempos atrás, há décadas atrás, tiraram a própria vida, estão voltando. Estão voltando para o Brasil. Estão voltando para serem nossos netos ou bisnetos, mas estão voltando porque, segundo eles, depois de socorridos, passaram por um enorme processo de recuperação nos hospitais do mundo espiritual, nas colônias do infinito, e eles comentam na mensagem que música, arte, tudo aquilo ligado à beleza da alma do ser humano faz parte da terapia para as almas suicidas no mundo espiritual. E principalmente amor. E o Espírito, que representando a todos, assina a mensagem, apenas dizendo: um amigo diz que o amor com que eles foram socorridos, esclarecidos, é o amor que vai torná-los de novo homens e mulheres na Terra. E a satisfação daquele grupo enorme de poder dizer: nós, almas que desistimos em nossa última vida, estamos voltando. Voltando porque nos convidaram a seguir em frente. E nós não temos saída. Muitos de nós voltarão pelo amor, outros para viver a dor das limitações físicas que o gesto do suicídio trará quase todos nós. Mas nós hoje queremos deixar registrada a nossa felicidade de poder voltar à Terra. E eu fiquei pensando quantos de nós, amargurados e tristes, estamos desfazendo da nossa própria existência. Estamos chateados, amargurados, problemáticos, achando que a nossa vida não vale a pena, quando esses milhares que vão voltar não querem nem saber em que circunstâncias voltarão. Se serão abandonados na via pública, se encontrarão pai e mãe que os ame, mas eles estão mortos de alegria, porque vão voltar, porque vão seguir em frente, mergulhando mais uma vez num corpo de carne. Fiquei pensando na responsabilidade de todos nós que ainda estamos num corpo e que precisamos estar nele o máximo que nós pudermos para, enfim, retornar quando chegar a nossa hora, e desse dia só Deus sabe, para falar das coisas que fizemos e começar de novo, só que com uma consciência mais apaziguada do que talvez jamais tenhamos tido. A coragem para refazer o destino, segundo esses espíritos que se comunicaram, é a maior bênção que os mentores espirituais conseguiram refazer dentro do coração deles. Coragem. Coragem de começar tudo novamente, fazendo face a lutas que eles nem sabem quais serão, porque para muitos os próprios protetores espirituais é que determinaram, porque eles não têm merecimento ainda para determinadas escolhas, então os mentores fazem isso, e já aconteceu conosco também, num processo evolutivo que nós já vivenciamos, com certeza, e é extraordinário ver a confiança enorme de todos eles e a alegria de poder retornar. Contam os espíritos amigos, através de Chico Xavier, que um homem bateu à porta da casa do caminho e Pedro foi atender. Era um homem completamente leproso e havia um criado ao seu lado. O criado contou a Pedro que a família rica havia expulsado aquele homem de casa, porque a lepra era o terror da época do Cristo. E ele, o criado, queria seguir seu próprio caminho, mas não tinha como se desfazer do amo. E vinha perguntar se
Os apóstolos, naquela casa de bênção e de caridade, não podiam ficar com ele. Ele tinha pouco tempo de vida, porque a doença já o estava destruindo. Ele queria apenas entregar o seu amo a Pedro, para não lançá-lo na rua. Pedro, horrorizado, reconhece naquele homem chagado e sofredor um dos juízes que havia, com a voz mais tonitruante, acusado Jesus. Pedro se horroriza. Meu Deus, como é que eu vou receber esse homem aqui? E o Pedro não conseguiu conter-se. Imediatamente vira-se para o doente e diz: eu te reconheço. Eu lembro do som da tua voz, de todos aqueles que estavam lá naquele dia em que o mestre foi colocado em julgamento. A tua voz era aquela que mais se erguia para condenar o meu mestre. Por isso, vai-te daqui. E o criado estupefado: leva teu amo, aqui ele não entra. Porque ele foi um dos maiores acusadores de Jesus. E essa é uma casa de Jesus. Fechou a porta. O criado fica paralisado. O que ele ia fazer? Pedro vem voltando para dentro da casa. Para sua surpresa, Jesus lhe aparece. Pedro cai de joelhos. Senhor, que alegria poder vê-lo de novo. Jesus já tinha aparecido outras vezes para os discípulos. Pedro, eu que te pergunto, o que tu fazes de tudo aquilo que nós vivenciamos? Senhor, não me peça. Eu não vou trazer aquele homem aqui para dentro, porque eu sei muito bem, me lembro, que ele com toda a força te acusou de tudo para que perecesses na cruz. E Pedro começou a chorar, envolvido por aquela emoção, por aquela descarga de adrenalina. Jesus mansamente diz a ele: Pedro, não te preocupes, todos eles vão viver. E aí Pedro ficou desesperado. Senhor, todos eles vão viver? Mas eu queria que dissesses que todos eles vão morrer, porque eu quero que todos morram, todos aqueles que te acusaram. Jesus, ainda mais tranquilo, disse: Pedro, pensa comigo, que haverá de mais extraordinário para a alma culpada do que simplesmente viver? Vai até a porta, eles ainda estão na porta, abre a porta e recebe o nosso irmão. Dá teu próprio catre para que ele durma. Em breves semanas retornará à verdadeira existência, mas retornará abençoando o nome de Deus Pai, porque vai morrer aqui dentro, amparado por vocês. E Pedro, morto de contrariedade, vai até a porta, chama o criado, que já se apressava a sair, e traz aquele homem para dentro de casa, onde ele morreria semanas depois, completamente convencido de que o Cristo era mesmo o Filho de Deus, o enviado do espaço, tanto que, tendo sido ele a pessoa que foi, recebia ali o carinho de todos os seguidores de Jesus. Seguir em frente não foi fácil para os discípulos, que precisavam desculpar as pessoas que o agrediam, as pessoas que os apontavam na rua, que os perseguiam. Mesmo assim, eles sabiam que precisavam seguir em frente. Quais as ferramentas para nós seguirmos em frente? Todos nós sabemos: mudar a nós mesmos, renovar as nossas concepções, deixar de lado tudo aquilo que nos aprisiona, inclusive ilusões, que se tornam desilusões, porque na verdade nunca deveriam ter existido, nós é que vamos atrás. Quantas vezes a vida nos pede para deixar de lado determinada situação, mas nós queremos, nós vamos atrás. Não, só você feliz daquele jeito. E a pessoa já cansou de nos afirmar, de todos os jeitos, que se ela para nós é a felicidade, para ela nós não somos.
E pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser um amor. Não podemos trazer essa pessoa à força para o nosso lado, quando ela quer seguir em frente. E o importante, quando nós resolvemos seguir em frente também, é fazer tudo da melhor maneira possível, com objetividade, mas também com respeito, para que a pessoa não se recorde de nós com mágoa, com desalento, com ódio, porque o ódio existe. E muitas vezes a pessoa não aceita que não pode mais estar conosco e nos lança pensamentos tremendos e nos mentaliza, às vezes por anos. E por isso, cada vez que nós saímos da vida de alguém, ou que alguém sai da nossa vida, seja quem for, que a nossa palavra seja palavra de tranquilidade. Se nós não pudermos ter uma palavra de tranquilidade, vamos dizer, olha, você me dá um tempo, uma hora a gente conversa. Não vamos, no calor do drama, nos lançar na direção do próximo, porque com certeza nós criaremos talvez situações dolorosas, emocionais, psíquicas, que vão nos acompanhar para outra existência. Então, é por isso, inclusive, que surgia na época na década de 70, as garotas que vinham aqui na comunhão diziam, olha, eu fui lá numa cartomante, ela me disse que tem um rapaz desencarnado que foi meu namorado, ele não desgruda de mim e é por isso que eu não arranjo namorado nessa vida. E era difícil você dizer para a pessoa que isso não era verdade, porque ela queria acreditar que era. Não é porque ela era chata, era simplesmente porque ela tinha uma obsessão. E geralmente era um ex-namorado. Nesse ponto, os homens são mais espertos do que nós. Eles nunca pensam sobre isso. Eles mesmos são os obsessores. Ou se auto-obsediam, né? Estive em Goiânia esse mês e encontrei tantos meninos de sábado, porque todo mundo que assiste vocês aqui, quando estamos juntos, se considera um menino de sábado. Em 5 dias fiz 7 palestras. E o interessante foi ver que todo mundo se imagina aqui com vocês, sentado do lado de vocês. Eu pensei, gente, ainda bem que é uma mentalização positiva. Senão os meninos de sábado da plateia não conseguiam nem sair pela porta. E o mais extraordinário foi ver pessoas idosas, velhinhos, queridos, comentando sobre os temas que trazemos aqui junto com vocês. Pessoas de 85 anos, que eu considero assim um pouquinho idoso, dizendo, aquela palestra tal, eu percebi que a plateia estava super interessada. De longe, eles acompanham tudo. E gente, inclusive, de outros países, que manda e-mail para dizer, que bom lembrar do meu país, lembrar que tem um monte de gente que está seguindo em frente, como eu também estou seguindo em frente. E é interessante notar que, às vezes, eu vou olhar o e-mail Suíça, e a pessoa escreve, Maíse, me dê sua opinião. Eu devo continuar na Suíça ou voltar para o Brasil? Confesso a vocês que levei 48 horas para uma resposta. E tive que pedir ajuda aos espíritos. Porque eu falei, me ajudem. Eu não posso dar a minha opinião. Tem que ser vocês, né? Falando das belezas, dos desafios, que seria voltar. Não é mesmo? Mas eu tenho certeza que o nosso dia chega, não é? E é claro, o mundo é tão grande, um dia, dizem os espíritos, não haverá nenhuma diferença. Não seremos mais suecos, alemães, franceses, seremos todos planeta Terra. Todos. Não haverá mais fronteiras e as pessoas terão que se autoeducar profundamente, porque elas vão conviver com os diferentes, queiram ou não queiram. E que bom se for uma época em que nós tivermos entendido no mais profundo de nossa alma que somos todos iguais. Aqui ou ali, em alguma diferença que a circunstância da vida trouxe para nós, mas todos na mesma caminhada, seguindo no rumo de um amanhã que vem muito mais perto do que nós podemos imaginar. Não importa a nossa idade física, não importa a religião que tenhamos ou até que não tenhamos nenhuma,
mas aquilo que vai em nossa alma é o que a sombra e a luz identificam em nós. E não duvidem, a sombra só respeita o que é luz. Não respeita discurso, não respeita máscara, não respeita o dinheiro que você tem, não respeita aquilo que você diz para os outros que você faz, mas sim o que está lá no fundo e que só você conhece. Eles se recordam de nós de outras batalhas que já vivenciamos. E se voltam ao nosso lado e nos encontram diferentes, então tudo bem. Mas se há algo ainda igual, eles se ligam a nós. E daí surgem os processos obsessivos que muitas vezes chegam até a loucura para aquele que não percebe que tudo está dentro dele, que tudo começa e termina dentro de nós. Durante os 300 anos de Inquisição, e não cabe aqui nenhuma crítica, porque a própria história já determinou o que aconteceu nesses 300 anos, e somos nós, com certeza hoje, aqueles inquisidores de Portugal, de Espanha, pessoas completamente preconceituosas e loucas, que pretendiam que quem não pensasse como estava determinado, deveria ir para a fogueira. Miguel de Cervantes, genial, é preso pela Santa Inquisição e escreve sua obra magistral, Dom Quixote de La Mancha. Quem nunca assistiu O Homem de La Mancha com Peter O'Toole, Sofia Loren, assista. Acho que tem no YouTube, pelo menos umas partes eu consegui encontrar. Que história maravilhosa! E é claro, a Inquisição, estarrecida com a lucidez daquele homem, o manda depois de torturas para morrer em casa, onde ele, delirante, porque é claro que quando você vê que tudo em volta não é nada do que você pretendia, a loucura é uma possibilidade, a loucura é uma fuga. E Cervantes, então, tal como Dom Quixote, que havia lutado contra tantos moinhos de vento, enlouquece. Mas é magnífico ver o filme, Peter O'Toole extraordinário, Sofia Loren, acho que foi o melhor papel que ela já fez na vida. Ela, prostituta aldonza, na cadeia, onde Cervantes estava preso. Na imaginação dele, ela não era aldonza, era Dulcinea, o amor da sua vida. O seu criado, homem humilde, era Sancho Panza, o defensor da liberdade, do amor, da justiça, tal como ele, Cervantes. E quando a igreja percebe que ele já não significava mais perigo algum, porque enlouquecera e o manda para morrer em casa, mesmo assim nunca pôde evitar que Dom Quixote de La Mancha fosse um dos maiores clássicos da literatura, que nos empolga, que nos envolve, que nos dá tantas lições até hoje. Porque a mensagem é sempre essa: era preciso seguir em frente. Na minha pré-adolescência, quando eu tinha 12, 13 anos, eu era cafona mesmo, vou logo avisando. Tinha um compositor que eu adorava, Taiguara. Já morreu há bastante tempo. Um homem sensível que passou por muitas lutas na sua vida. E abre aqui um parênteses para dizer que meu pai, militar do Exército, também adorava as músicas do Taiguara. Mas ele tem uma música chamada Que as Crianças Cantem Livres. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu queria tanto que cada menino de sábado recebesse não só um desejo de Feliz Natal, mas de feliz vida para o ano de 2020. E lembrei desta música do Taiguara que diz: o tempo passa e atravessa as avenidas, e o fruto pesa e cresce, pesa, enverga o velho pé. E o vento forte quebra telhas e vidraças, e o livro sábio deixa em branco o que não é. Pode não ser essa mulher o que te falta, pode não ser esse calor o que faz mal, pode não ser essa gravata o que sufoca, ou essa falta de dinheiro o que é fatal.
Vê como o fogo brando funde o ferro duro. Vê como o asfalto é teu jardim, se você crê que há um sol nascendo e avermelhando o céu escuro, chamando os homens para o seu tempo de viver. E que as crianças cantem livres sobre os muros e ensinem sonho ao que não soube amar sem dor. E que o passado abra os presentes para o futuro que não dormiu e preparou o amanhecer. Não há desejo maior que eu possa fazer a vocês do que esse. Que nós possamos mudar a nossa vida. E se for preciso mudar o que está em volta, façamos isso. Eu não poderia agradecer a vocês tanto como hoje, porque nesse mês de dezembro eu me recordo que faz 46 anos que eu fiz minha primeira palestra nessa casa, por 15 minutos, na prece dos suicidas. Faz 47 anos que eu cheguei à comunhão e no próximo dia 16, essa amiga de vocês faz 62 anos. Praticamente uma idosa. Mas é assim mesmo. Inclusive, temos que ficar de olho, porque agora, na Europa, o idoso não passa mais à frente de lugar nenhum. Me contaram os meninos de sábado que moram por lá. Agora, lá, se você tiver 80 ou 90 anos, eles pensam no seu caso. Se você tiver menos do que isso, E é por isso que quando eu chego nos lugares, eu faço aquele arzinho de idosa de verdade. Sabe aquela carinha de quem saiu do corpo? É praticamente isso. Eu, de tal maneira, me coloco que o último congresso que eu fui espírita, o pessoal no aeroporto me esperando. Quando eu saltei do avião e fui até eles não me reconheceram. Eu falei, ué, sou eu, vocês não vieram me buscar? Você que é a Maíse? A gente estava esperando uma idosinha. Aí eu falei, tá vendo como funciona? Quando eu digo qualquer coisa que me oferece, eu já sou velhinha, meu filho. Aí você chama de meu filho, aí ele vê, coitada, ela é idosa mesmo. Mas a verdade, meninos, é que hoje o Alex e a Valéria me deram essas flores lindas para agradecer não sei o quê. Mas eu passo em pensamento a todos vocês essas flores. E se falam a vocês encarnados, falam ainda mais aos irmãos fora da carne que aqui se encontram. E são tantos familiares nossos aqui presentes, comovidos, porque estamos ainda uma vez aqui reunidos. Tantos que vão reencarnar, tantos sofredores até ontem, que também fazem parte de estar aqui conosco. Eu sei que vocês são meninos de sábado para todos os sábados, e que vocês estarão aqui durante o mês de janeiro, em que essa amiga de vocês vai tirar férias. E alguém me perguntou, vai viajar? Eu não, vou ficar quietinha. No mês de janeiro eu não faço nem prece. Os espíritos já sabem. É aquele silêncio das línguas cansadas. É lindo você ficar quieta. Eu cometi uma loucura, confesso a vocês. Na Black Friday, eu já fiquei em casa, não vou sair que eu não quero me arriscar. Mas minha filha com computador chegou lá em casa. E aí eu enlouqueci. Comprei uma televisão de 50 polegadas. Para praticamente me sentir dentro. E claro, como o mundo não é perfeito, uma esteira mais moderna que a minha. E essa não vai ter jeito. Vai ser a minha companheira, querida. É aquela esteira nova que você detesta, porque ela vê o seu batimento cardíaco. Eu não quero saber do meu batimento cardíaco, mas a esteira quer. Ela diz se você está correndo o suficiente para emagrecer, outra coisa detestável. Mas, segundo a minha filha, é necessário. Não adianta ficar fazendo esteira e não perder uma grama. Então vejam que vai ser o meu 2020.
E eu falei para os meninos queridos aqui, a quem eu tenho certeza que vocês também agradecem pela beleza desse trabalho que leva a palestra ao mundo inteiro através de Libras, que o meu desafio terceiro é aprender Libras. E de repente a gente forma até uma turma aqui na comunhão para quem quiser aprender. Porque é preciso que nós tenhamos muitas linguagens para falar a muitos, para dizer a todos que essa esperança que está dentro de nós não vai morrer, que não haverá cilada, que não haverá egoísmo e orgulho que nos abatam, porque estaremos sempre confiantes de que o melhor para nós está reservado. Muitas vezes o melhor vem no final, mas mesmo assim, lá está Ele a nos esperar. Eu não podia deixar de agradecer a vocês todo o carinho com as crianças de nosso lar. A vaquinha virtual foi um sucesso absoluto. Vocês se lembram que toda a parte elétrica das casas, que tem quase 50 anos, precisava ser trocada. A festa junina foi um sucesso absoluto, graças às tortas que vocês trouxeram para nós. E, claro, as crianças serão sempre devedoras dos seus corações. No próximo ano, quem sabe, não combinemos de irmos todos juntos num domingo de manhã para aqueles que não conhecem o nosso lar poder conhecer. E nesse Natal, meus amigos, se você ainda não pegou, por exemplo, uma cartinha do correio, pegue para beneficiar com seu carinho, com seu presente, alguma criança que sonha tanto com o presente de Papai Noel. Porque vocês sabem, o Papai Noel existe. Nós é que achamos que não. Quando for a hora da ceia, antes de comer, depois não, antes. Chegou todo mundo? Nem que seja um Pai Nosso. Vamos fazer uma prece, vamos agradecer por tudo. Vamos convidar o aniversariante. O aniversariante é Jesus. Não podemos nos esquecer disso. Vamos lançar o nosso olhar pela janela. Se Deus quisesse, aquela criança, aquele idoso que está na rua naquela hora, sem ninguém, estaria dentro da nossa casa. Que pelo menos, se nós não fizermos nada por ninguém nesse Natal, o nosso pensamento vá na direção de quem sofre. Porque não importa como seja o nosso Natal, a fé que nós temos dentro de nós muitas vezes falta a quem perdeu tudo, a quem não tem felicidade, nem alegria, nem esperança. E nós precisamos, pelo menos, endereçar o nosso pensamento a eles. Amanhã faz 39 anos que eu estava vendo televisão e descobri que a minha geração tinha acabado, quando um maluco matou John Lennon. Faz 39 anos. Ele morreu aos 40 anos, teria 79. Mas os espíritos contam que há muito tempo, ele no mundo espiritual senta no piano e, dedilhando canções maravilhosas, acalma o coração, principalmente das almas suicidas, que do outro lado da vida, através da arte, da música, começam a se refazer, a se recuperar. Também faz 25 anos que morreu Tom Jobim, outro gênio da música. 1980 foi um ano horrível. Morreu Vinícius de Moraes, morreu Cartola, e no final do ano, em 8 de dezembro, John Lennon é assassinado. Em 90 morre Cazuza, o poeta da minha geração. E ainda hoje, o número de jovens que está sendo contaminado pelo vírus HIV é enorme, porque com indiferença, muitos deles dizem: hoje tem remédio, então eu posso fazer o que eu quiser. Não podemos não. Já fizemos em vidas que se foram. Agora é a hora da responsabilidade, é a hora da beleza, é a hora de nós realmente nos conscientizarmos de tudo aquilo que é processo de cura para nós. Precisamos nos curar em definitivo, para que doenças que nós vamos lançando no nosso psiquismo, que se transformam em enfermidades do corpo, não estejam mais conosco.
Tenho absoluta certeza que muitas e muitas vezes ainda vamos estar juntos, porque não é por acaso, até porque o acaso não existe, que nos encontramos. Esse ano fez 43 anos que os Espíritos Amigos, através de Dona Irene Carvalho, nos chamaram propondo que no sábado à noite conversássemos sobre a vida. Eu tinha 18 anos e me lembro muito bem que seu Eurípides Bassanufo me disse: minha filha, vamos falar da vida. E tinha 10 pessoas sentadas aqui. Ninguém queria vir no sábado. Mas os espíritos tranquilos disseram: não se preocupe, as pessoas vão chegar. E chegaram. São vocês. Já é a 4ª geração para a qual nós estamos falando sobre a vida. E a vida deu 1000 cambalhotas de 1976 até hoje. E ainda haverão outras. Mas 2020 nos aguarda com um novo pensamento, com uma nova vibração. Vamos desejar a cada um de nós o melhor que pudermos. Vamos adormecer com a maior de todas as riquezas, que é a consciência tranquila. Vamos passar aos nossos filhos, aos nossos netos, que não importa que digam que somos loucos como Cervantes. Nós estaremos dignos, retos e nobres em toda parte. Que cada um de vocês, onde vocês estiverem, não precisa nem dizer: eu costumo ir na comunhão de vez em quando. Mantenha em segredo. Se você estiver com pessoas que vão fazer algum juízo sobre você, fique na sua, fique quieto. Apenas com seu exemplo de amor, demonstre que alguma coisa bacana aconteceu com você. E eu tenho certeza que não há nada melhor em nossas vidas do que essa casa um dia ter nos escolhido para aqui estar, nos abrigado, nos envolvido. E Dr. Bezerra de Menezes é o mentor dela. Não importa o que nos aconteça, quando nos sentamos aqui e pedimos a Ele que nos abençoe, essa bênção com certeza está conosco. Agradeço demais a Cristina, querida, que nos acompanhou, a todos vocês representados hoje por esse fofinho absoluto. Vocês sabem que ultimamente eu descobri que eu tenho um monte de amigo que eu só posso definir assim: é um fofo absoluto, né? É lindo ser fofo. Fofo nas atitudes, né? Não é fofo no tamanho, nada disso não, antes que vocês pensem. Eu conheço pessoas maravilhosas que detêm poder em suas mãos e que são fofas. O que é difícil, porque quando você detém poder, a coisa complica. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e que são fofas. Conheço pessoas humildes que são fofas também. E é claro que ao longo da vida a gente conhece gente de todo tipo e geralmente reencontra pessoas de todo jeito. Mas o importante é passar a cada uma delas a nossa mensagem de: eu estou seguindo em frente, você também? Façamos isso, porque o dia de amanhã vem tão perto. O que são 20, 30, 40 anos? Nada. Amanhã, quantos de nós estaremos de volta à verdadeira existência? E lá nos lembraremos com saudade desses anos que parecem tão tumultuados, mas que estão aferindo cada um de nós. A cada um segundo suas obras, disse Jesus, inesquecível para todos os nossos corações. Que aqueles desencarnados da plateia que estão planejando voltar, venham. Quero ver todo mundo encarnado dizendo assim: venham, porque a vida na Terra é extraordinária para a nossa transformação. É hora de receber a mensagem final, a que quiçá no peito e abre novos horizontes. Maíse Braga nos lembra que seguir em frente é mais que resistir. É criar, é merecer a transformação. É usar o livre-arbítrio para construir dias melhores, mesmo quando a realidade nos esmaga. Você percebeu que o mundo depende de nós, de nossa solidariedade, coragem e fé. Cada ação positiva planta sementes que florescerão em nossos corações e no mundo. Agora, faça um compromisso. Hoje, identifique um pensamento limitante, um medo ou uma dor guardada. E dissolve. Troque por luz, esperança, compaixão. Faça por você e por aqueles que ainda não encontraram força.
Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir um chamado de força. Se uma palavra te tocou profundamente, deixe nos comentários. Sua experiência pode acender a chama na vida de alguém. Inscreva-se para continuarmos juntos nessa construção de um mundo interior mais forte, repleto de amor, luz e propósito.